Vamos lá, o Daniel Pereira, vocês eu acho que já falaram um pouco, mas ele fala assim: Akita, você acredita que o mercado de trabalho para iniciantes em TI está ameaçado pelo avanço da IA? Sonho em trabalhar com cibersegurança. Tá, então, sim. Sim, por quê? Isso é uma coisa que tem sido meu mantra desde que eu fiz o canal. E todo podcast eu explico, eu vou ter que explicar de novo. O que acontece? Em 2014, o presidente Obama chega e fala: todo mundo deveria aprender a programar. Ele faz o programa Learn to Code. Todo mundo deveria programar, é a profissão do futuro. Pedreiro, engenheiro, o atendente no McDonald's, programar é fácil, olha só, eu sei programar. E aí ele foi o primeiro programador da história a fazer um Hello World num código, que é a coisa mais ridícula. Mas isso foi logo em seguida, foi no renascimento da grande crise de 2008, que foi quase que deu a quebra geral do mundo dos mercados. E aí a gente conseguiu dar uma volta, e não só uma volta, de 2010 para cá foi só uma crescente. A gente que tá na área, a gente sabia que isso era artificial. Então você estava baixando os juros, você tinha liquidez no mercado, então foi um momento de saturação de dinheiro que não tinha para onde ir. E por isso que você dava dinheiro para tudo quanto era lugar. Foi nesse momento que nascem todas as Big Techs. Eu falo que todos os ícones que você tem na primeira página do celular nasceram nesta época. Airbnb, Uber, todos eles nasceram nesse momento. Foi uma crescente grande, a tecnologia surgiu como salvador da pátria desde aquele momento de depressão, e a partir desse momento você se tornou a profissão mais procurada do mercado, e deu um grande boom. Por causa de Learn to Code, por causa desse otimismo do mercado, universidades como Stanford cresceram em procura de ciência da computação 1000% em um ano. 1000%, nenhuma universidade do universo vai conseguir atender a essa demanda. Aí você começa a nascer os cursos, bootcamps e todo aquele lixo de curso online que diz que você vai virar programador em 6 meses e ganhar $100 mil no Google. Todos eles. A gente sabia que isso era uma bolha. Ele estava prestes a estourar. Em 2019, o mercado sinalizou queda, a Nasdaq sinalizou queda, a gente começou a ver esse momento acontecer. O meu canal nasceu em 2018 e eu fiz um conteúdo com todo o conteúdo que você deveria saber quando a bolha estourar, que é quem vai sobreviver, que é a ciência da computação como deveria ser. Então, eu fiz um plano de fazer todo o material em 5 anos e terminar logo depois disso. Aí o que aconteceu, que deu um cisne negro em 2020. A Covid foi descoberta em 2019, 2020 inicia a pandemia, todo mundo shutdown. A única coisa que cresce nesse período é o mercado de tecnologia. E aí, o mercado que estava prestes a cair ganha uma sobrevida absurda. Esse foi o momento que acabou o programador no mercado. E eu até brinco, e não é mentira, que se você era um programador e em 2021 você estava sem emprego, você era muito ruim. Porque eles estavam contratando para fazer estoque. Da Microsoft, Meta, Google, eles contrataram para fazer estoque. E é por isso que você tinha conteúdo no TikTok, no Google, de programador do Google que não trabalhava, que fazia conteúdo de vídeo. Estou indo para o Google, olha só que bacana a cafeteria. Olha só aqui a sala de yoga. Olha só aqui o meu personal trainer. Tudo menos trabalhar. E ganhando $600 mil por ano, umas coisas desse tipo. Então, aí a profissão que já era supervalorizada, supervalorizou mais ainda. Óbvio, de novo, que esse era o último suspiro desse mercado. E todo vendedor de curso, coach, usou esse momento para vender como se não houvesse amanhã para todo coitado, e eles cobraram caro, programas caros. Aí o que acontece é que em 2022 estourou essa bolha. É quando você começa a ver Microsoft demite 10 mil, Meta demite 10 mil, Amazon demite 10 mil. Até agora tá acontecendo. A Microsoft demitiu 6 mil um mês atrás, acabou de demitir mais 9 mil. E tá demitindo. Aí o pessoal bota a culpa disso em IA, porque substituiu tudo por IA. Não, é porque tava sobrando. Eles estavam em excesso em cada uma delas, nessa ordem de 50 mil pessoas, sem precisar, só nas Big Techs. Aí nas empresas médias para baixo, tava
todo mundo estava fazendo leilão de taxa hora de programador. Nesse momento, o programador que quis aproveitar, ele aumentou o salário dele em 10 vezes. E se conseguir manter, bacana para ele. Mas foi um momento único na história que isso aconteceu. 2022, isso acabou. E não é por causa das IAs. Coincidentemente, foi quando saiu o GPT-2 em 2022. Então, a desculpa agora passou a ser a IA. Toda vez que alguém demite, a Microsoft, é porque a IA, porque a IA. Não, é porque estava sobrando mesmo. Então, a gente demitiu nos últimos o mercado demitiu nos últimos 2, 3 anos da ordem de 500 mil a 1 milhão de programadores. Então, eles, não é que vai faltar oportunidade no futuro, já falta hoje. E aí eu falo que a programação saiu da profissão do futuro em um ano para a pior profissão do mundo no ano seguinte. Então, até 2021 era a melhor profissão do mundo, em 2023 é a pior profissão do mundo. E continua assim. Então, o problema não é a IA. O problema não é IA. Todo mundo tá pensando, então as empresas estão colocando IA, não vai mais ter oportunidade para júnior. O problema não é a IA. O problema é a sua formação. Se você tá fazendo cursinho, achando que em uma semana vai aprender a programar e vai virar arquiteto no Google, estão te enganando. Peça seu dinheiro de volta. Peça seu dinheiro de volta. Não vai acontecer. Como que você vai ter uma carreira produtiva dentro da computação? Fazendo ciência da computação. São todas as matérias que eu aprendi em 1995, que os meus antecessores aprenderam nos anos 80, 70, 60 e que são válidas até hoje. Que é cálculo, que é álgebra linear, matemática estatística, teoria dos grafos, matemática estocástica, que a gente divide muito na física, porque os conceitos de quântico, de IA, de matriz, são todos esses conceitos. É esse cara que vai se tornar um doutor, que vai se tornar pesquisador no Google, pesquisador de IA, pesquisador de quântico, qualquer uma dessas. Não vai ser o cara do bootcamp. Então, o cara do bootcamp é o cara que aprendeu a fazer miojo e acredita que é um chefe. Te venderam que essa é a única comida que você precisa saber fazer agora. Tá errado. Então, você não vai ter profissão acima disso. E as IAs são boas de fazer miojo, porque ele é um copy-paste. Ele é o melhor papagaio do mercado. Então, se você só faz copy-paste do que já tem na internet, eu não preciso mais dessa pessoa. Eu posso simplesmente perguntar pro ChatGPT e ele realmente vai saber fazer, porque ele foi treinado para isso. Então, eu preciso de alguém que pegue um problema e consiga resolver um problema. Então agora eu tenho um problema de segurança, um problema de performance, um problema de escalabilidade, um problema de manutenção, manutenabilidade do código, que é tornar o código mais produtivo para outros programadores. Tem gente que não sabe que dá para fazer isso, mas dá. Eu posso melhorar um código que existe ou trocar um código que existe, e um ChatGPT da vida ou qualquer um desses nunca vai tomar as decisões mais importantes que realmente afetam o código. O melhor código não é o código feito mais rápido, é o zero código. É o código que eu corto fora, que eu jogo fora, que eu não faço. Se eu pedir para qualquer LLM, qual é o melhor código que posso fazer? Ele vai te dar 100 mil linhas de novo código, quando na verdade o que ele deveria ter feito era jogado fora uma gordura que eu não preciso mais. E essa decisão só alguém que tem experiência consegue fazer, baseado nas fundações corretas, que eu sei mensurar, eu sei qual é a ordem das coisas, eu sei qual a criticidade que isso vai gerar, todos esses itens que só quem fez estatística, cálculo e coisas desse tipo vai saber fazer, não o cara que sabe fazer copy-paste do Stack Overflow agora do ChatGPT. Não, e posso adicionar uma coisa que eu concordo totalmente, palavra por palavra. Inclusive, era um vídeo que eu tava pensando em fazer hoje. E eu até pedi pro Caio, não sei se conhece Caio Gomes, né? Que ele é o chefe de AI da Luiza Labs, né? Do Magazine Luiza. O cara, tipo, ele é físico também, é doutor e tal. E ele postou no LinkedIn e eu até... Hoje mesmo eu pedi permissão pra ele se eu podia usar o texto que ele postou no LinkedIn no meu vídeo, né? Mas casa justamente com isso, que era sobre, tipo, você não vai aprender computação em um ano, basicamente, né? Ele mesmo fala, eu trabalho, tipo, com isso há 10 anos, mais de 10 anos, eu estudo isso todo dia e ainda assim eu não sei tudo e pra chegar até aqui. E além disso, adicionando, assim, as bases, né, do cálculo, da física, estatística, álgebra linear... cálculo tensorial, né? Porque a gente fala de matrizes, então é cálculo tensorial. Então tem nesses cursos, né? Ciência da computação, física, matemática, estatística, todos esses cursos, astronomia também tem.
E aí até recebi no Twitter ontem, no caso, a pessoa falando assim, mas pra que eu preciso estudar isso? Tipo, matemática? Se a gente já tem bibliotecas prontas. Aí eu falei, cara, mas assim, se algo der errado, ok, você tá numa empresa, algo dá errado, essa empresa perde milhões por causa que algo deu errado, uma predição deu errada. Você vai culpar a biblioteca ou você vai culpar, tipo, que você não analisou o que estava por trás? Qual que era o erro? Qual que era a limitação dessa biblioteca? Onde ela erra? Onde ela acerta? Para onde você pode usar isso? Tudo isso é matemática. E é justamente quando você olha o código, eu até brinco às vezes que eu falo, tipo, você pega um insight quando você olha o código. Ou quando ele tá treinando, ele tá dando as métricas ali, você sabe onde tá errado. Se é o learning rate que tá errado, qual é a camada que tá dando problema? Você começa a pegar esse insight. E é justamente com anos e anos de treinamento e aprendendo, sabendo matemática e sabendo estatística por trás. E além disso, eu somo ainda outro ponto que eu até conversei com a Ferial, que ela é... Agora acho que ela é diretora de IA na Google DeepMind. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra ela justamente isso. Eu falei, mas será que físico tem lugar, né? Tipo, no mundo de IA. E aí eu lembro que ela falou assim, cara, tipo, físico, biólogo, médico, tipo, qualquer profissão tem lugar, porque agora a gente vai entrar na era das aplicações. E era 2020, a gente nem tinha começado com o ChatGPT direito. Sim. Ela falou, vai começar a era das aplicações. E é de fato isso que acontece, e é o que ele acabou de falar. Pode ver, mano, o que tem de vaga surgindo, e assim, precisa de mestrado, precisa de doutorado, precisa de, tipo, 10 anos de experiência, você precisa saber o que você tá fazendo, sabe? Tipo, então, e assim, não é só no Brasil não, sabe? Fora do Brasil, eu já vejo assim, tanto no LinkedIn quanto nos e-mails, vem vagas de emprego, assim, aí fica, tipo, aí justamente, mas o emprego tá acabando, não, é justamente o que o Akita falou, concordo em gênero, número e grau, que é exatamente isso, sabe? Você precisa saber o que você está fazendo, ter essa base, que é uma base sólida, independente da graduação que você está fazendo, seja ciência da computação, seja física, seja matemática, seja estatística, ou até mesmo outras que não sejam de exatas, mas tem que ter essa base para saber aplicar IA. E assim, tem sim, tipo, vagas, só que você precisa ter uma base muito sólida. Eu concordo que a gente tem uma equalização, acho que a gente viu muitas das Big Techs contratando gente, que você falou de reserva. Tem muita Big Tech contratava alguém para que a outra não contratasse. Né? Então, o cara não tinha função, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu acho que assim, quando a gente olha para o mercado de trabalho, eu acho que a gente vai ter sim essa equalização, mas a gente vai ter muita gente comprando a ideia de que dá para substituir. E a gente já vê uma queda de qualidade no software, quando as empresas que fazem análise disso. O que eu acho que se a gente demorar muito para aprender isso, a gente vai ter um outro problema, que a gente vai ter muita gente nova no mercado que não sabe fazer código, só sabe usar IA, e aí não vai saber corrigir. E o que a gente já nota hoje é que você corrigir um código mal feito de uma IA demora mais tempo do que você fazer um código direito com o auxílio da IA. E aí acho que tem um vai e volta nessa história que é difícil a gente analisar, porque a gente vai ter essas consequências. É pior do que isso. Porque eles cometem mesmo 2 vezes. Porque antes ele estava contratando um monte de gente que saiu desses bootcamps, etc, que era copy-paster de código, e pagava barato, porque era copy-paster de código, e eles ficaram fazendo copy-paste de código. A qualidade ficou uma bosta. Então, tipo, a qualidade dos códigos caiu nesse momento em que tava todo mundo contratando, como se não houvesse amanhã, e aí agora eles acham que vão consertar isso com IA e vai piorar de novo. Aí eu sempre gosto de pensar da forma estatística, eu gosto de ver assim, deixa Darwin atuar, e a gente vai... Essas empresas, muitas delas merecem morrer. Elas já não eram boas, porque o cara não sabe o que tá fazendo. Ele acha que pode fazer atalhos. Todos eles que acham que podem fazer atalhos, eles vão quebrar. E não vai ser pouca coisa que vai quebrar. E... naturalmente, quem sabe fazer programação, eles seguram isso, eles sabem revisar código, eles sabem aonde pode e aonde não pode usar. É natural para quem pratica programação saber aonde pode usar, onde não pode usar. Eu uso direto, eu sei aonde eu posso usar, eu sei aonde eu desisto de usar porque não vai funcionar. Aí o pessoal tá vendendo com o tal do Vibe Code, que também é o maior bullshit da face da terra. Qualquer pessoa que fale de forma otimista de Vibe Coding, ele não é programador, não sabe do que tá falando. Que é a ideia de um não programador fazer 100% do código só usando IA. E vendendo isso como produto. Isso aconteceu, teve uma empresa que saiu um documentário agora no canal chamado Code Fusion,
Uma empresa chamada Builder.ai. Essa empresa nasceu na Índia, se não me engano. Começou chamando Engineer.ai. Isso foi antes das LLMs saírem. E eles estavam vendendo a ideia de que via IA eu ia conseguir substituir programação. E o slogan deles era: programação é tão fácil quanto fazer uma pizza. Eles podiam ter usado miojo, seria melhor, mas é a pizza. E eles conseguiram funding da Microsoft, da SoftBank. SoftBank que eu não sei como. Eles só conseguiram dinheiro uma vez com o Alibaba. E ele deu sorte de conhecer o Jack Ma antes dele virar o mega sucesso do Alibaba. E todo mundo compra o Masayoshi Son, que é o dono da Softmax, como o maior investidor da face da Terra, porque ele teve a sorte de descobrir o Jack Ma. E desde então ele acerta algumas e erra várias. Várias, não é pouca coisa. Toda vez que alguém bota o dedo da SoftBank em alguma coisa, eu falo: 50% de chance de ser fraude. E esse caso foi porque essa Engineer.ai conseguiu esse funding. Ele fazia contabilidade criativa, não tinha um CFO, ele tinha uma empresa que auditava e fazia números falsos para ele. E aí o pessoal começou a notar esquisito quando no LinkedIn dessa Engineer.ai, quando ele ganhou o funding, o número de pessoas que trabalhavam para Engineer.ai subiu de, sei lá, 1.000 para 7.000 pessoas. Aí fala: mas por que você está subindo essa quantidade de programadores se o IA faz programas para você? Porque depois descobriram... ele trocou de nome de Engineer.ai para Builder.ai para sair da controvérsia. E na verdade o que ele estava fazendo era contratando indianos baratos para fazer o código para eles. Sim. É daí que sai a piada de que AI é Artificial Indian. Cara... E não foi o primeiro, né? Quer dizer, não. Ele foi o primeiro a vender Esse a foi solução o mais caro. Ele valia mais de $1 bilhão. Mas talvez ele tenha sido o primeiro grande a vender a solução de IA. Mas tinha um aplicativo antigamente que os caras... Era um aplicativo de alimentação, então você tirava a foto do seu prato e ele dizia quantas calorias tinha. E ele dizia que usava IA. E ele pegava, usava, acho que o Amazon Turkey, se eu não me engano. Mechanical Turkey. Mandava para um monte de... Aí qualquer pessoa, né? Indiano, Etiópia, esses países mais pobres, né? E aí um cara ia lá e marcava: isso aqui é feijão, isso aqui é arroz. Deve ser mais ou menos. Aí fazer um cálculo grosso lá. Você conhece esse termo Mechanical Turk? Não. Turco mecânico? O que é isso? É um serviço da Amazon. Cara, é um serviço. A Amazon tem a AWS Mechanical Turk, é uma API, eu programo nela e eu posso dar tarefas que ele distribui para humanos, horas homem. Qualquer tarefa, faz de conta que você tem, sei lá, uma pesquisa de opinião e eu precisava ter 1.000 pessoas. Eu contrato o Mechanical Turk, pago centavos por hora, mando a tarefa, várias pessoas no Paquistão, não sei aonde vai fazer, e te devolve o resultado feito por humanos. É humano automatizado. É muito interessante para algumas coisas. Isso existe há anos, muito antes. Muito interessante para algumas coisas, mas também é muito polêmico, né? Porque você está pagando os centavinhos para humanos. E aí quem defende isso diz: puta, mas são pessoas que às vezes vivem com $3 por mês. E aí o que a gente dá faz uma diferença, mas não deixa de ser polêmico. Você, por exemplo, faz um site que o pessoal devia fazer. Faça o site da Taylor Swift para vender os ingressos. E aí sempre cai. Aí o que muitas empresas fazem é contratar um Mechanical Turk para tentar fazer um teste de carga com pessoas reais para ver, por exemplo, o comportamento do site. É algo que eu posso fazer, entendeu? Tem coisas interessantes. E assim, só para finalizar esse assunto em si, né? Taylor Swift. A Taylor Swift. Inclusive, Tickets for Fun deveria usar, porque aquele site é uma merda. Mas, ok, eu passei muita raiva, né? Inclusive, eu passei tanta raiva que eu tive... A minha pedra deslocou. Nesse nível. Eu consegui os ingressos, mas eu fui parar no hospital. O preço, né? Não. Mas, mas o que ele tinha falado, né, da questão de copy-paste do Bootcamp, é que tem nos LeetCode, né? Você entra lá no LeetCode, que é um site de code, e aí tem várias lá empresas, Google, Meta, todas as empresas Big Techs que você imaginar tem lá e fala: se você conseguir pagar, você paga um banco lá de dados, se você conseguir resolver todos esses aqui, você passa na Google. Se você conseguir resolver todos esses aqui, você passa na... Por isso que eu falo que já tem as respostas. E aí beleza. E assim... Aí a galera fica obcecada nesse LeetCode, assim, basicamente. Tipo, tem gente que vive de LeetCode. É que nem você fazer simulado de vestibular no cursinho. Só que aí você vai pra essas Big Techs, né? Pra essas empresas fazer. Aí você passa, de alguma forma, você passa o seu currículo passa, você vai fazer o processo seletivo. E assim, eu posso falar de uma Big Tech, não vou falar o nome da Big Tech, mas foi uma Big Tech.
que a prova, na verdade, era a prova de cálculo. Era a prova oral de cálculo. E assim, perguntava, e aí eu tinha que responder, tipo, em cálculo, álgebra linear, estatística. E, além disso, a prova de código não era você criando código, eles não mandavam uma tarefa. Basicamente, eles te davam um código e falavam, o que tá errado aqui? E aí, desculpa, continua. Não, e aí, tipo, você tinha lá um tempo limitado pra você olhar o código e falar, não, tá errado aqui. Aí a pergunta era, pra que serve esse código? E, tipo, não eram os códigos simples, né? Era um código razoável. E, assim, geralmente é código, tipo, por exemplo, no caso de AI, era, tipo, uma convolução. Aí, ou uma rede neural. Sim. E aí, que eles montavam, tipo... E aí a galera fala, não, é só usar a biblioteca do TensorFlow que vai dar tudo certo. Só você colocar um Dense lá... Não, aí você vai lá fazer realmente a prova, tipo, seja da Google, seja do Meta, seja de qualquer for. E, na verdade, tá lá o que é o Perceptron. Como que abre um Perceptron. E aí você fica, tipo, aí você vai, não, é só usar o Torch ou o TensorFlow que dá tudo certo. Sim, dá tudo certo, sim. Mas o que acontece é que nessa época aí, por isso que o timing é importante. Quando tava todo mundo contratando, como vai ser amanhã, tinha muita empresa de recrutamento que era intermediário entre os programadores e outras grandes empresas. Porque as empresas tinham o RH de uma Big Tech não é um RH com uma pessoa contratando, é mais N equipes em múltiplos países, cada um com seu critério, e cada um deles terceirizando para outras equipes de recrutamento para ir atrás. As equipes de recrutamento, todo recrutador é um idiota, ele não sabe o que ele está contratando. Então, ele pega testes padrão, por exemplo, LeetCode num site desses e usa como teste. É o pior teste que pode ser feito, mas ele não sabe o que está fazendo, não é o CTO da empresa nem nada. Então ele faz isso para fazer triagem entre 1000 currículos para chegar em 100, sabe? Então, aí esse tipo de teste padronizado, como eu falei que explodiu esse nível de contratação, explodiu também a adoção desse tipo de teste como teste de contratação, que a gente faz piada até hoje de quem faz esse tipo de teste, porque não serve para absolutamente nada, é ridículo. E hoje, aí muitos deles, logo que virou os ChatGPTs, começaram a tirar sarro deles, inclusive, porque eles faziam esses testes, o cara deixava já o ChatGPT respondendo, ele só lia a resposta e falava, porque é só decoreba, entendeu? Quando não é um teste onde você tem que explicar por quê, como você chegou, explique o desenvolvimento, explique a motivação e tudo mais, esse tipo de coisa é difícil do cara conseguir falsificar, porque eu entendo do que você tá fazendo, você não vai me enganar. Mas o recrutador, ele não sabe, ele não tem a mínima ideia. Recrutador é bom para contratar mão de obra, coisa do tipo, eu preciso fazer um show e eu preciso de 20 segurança. Bacana, se o cara for grande e resistente, ele serve. Mas não preciso muito mais do que isso. Pois é. Entendeu? Para programador não serve.